Oi, gente, que maravilha começar mais um episódio do nosso podcast De Repente Mãe. Fico muito feliz de encontrar você por aqui de novo. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, está perdendo tempo, hein? Aproveita que a gente está presente em todas elas, @pod.derepentemãe, porque lá a gente traz os cortes interessantes das nossas entrevistas, a gente traz provocações para você participar também dos nossos próximos episódios. Tem muita coisa legal, um conteúdo bacana para você acompanhar. E claro, no nosso canal no YouTube você pode ativar o sininho, porque toda terça-feira, 14h, a gente coloca um episódio novo no ar. Um episódio para falar desse nosso momento que às vezes é solitário, né? Porque a gente se julga, né? A gente se cobra. Parece que nasce uma mãe, nasce a cobrança. E que a gente precisa entender, nós estamos fazendo o nosso melhor. Só que tem muitas vezes que a gente precisa ouvir isso de outra pessoa para entender, acreditar, se fortalecer e seguir firme nessa luta diária. Por isso que a gente está aqui sempre com um papo objetivo, porque eu sei que mãe não tem tempo a perder, mas sempre com uma conversa que eu quero muito que seja útil para você e que você possa sair disparando para o amigo, para a família, para pessoas que possam entender um pouco mais essa nossa jornada. A jornada, em especial, que nós vamos tratar hoje, eu fico muito feliz porque, primeiro, é uma pessoa que acompanha o nosso podcast, disse, eu quero contar a minha história. Isso mostra que você também pode estar aqui, então participa com a gente, que é super importante dar voz às histórias da vida real. E segundo, é muito legal porque é uma mãe guerreira, uma mãe que vence as dificuldades para criar um filho que eu tô encantada, vou dizer para vocês, quase que ele é que é meu entrevistado hoje e não ela, porque é uma fofura o Pedro, mas hoje eu tenho a honra de receber a Karen Ponce. Olha só, é um nome enorme, neuropsicopedagoga, pedagoga, mas principalmente mãe do Pedro, de 8 anos. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Eu estou muito feliz. Não tenho, assim, outra palavra, né? Gratidão, porque é muito importante isso para mim. E as pessoas que estão comigo, me acompanham, não só a família, né? Mas os amigos, as pessoas do trabalho também sabem, os terapeutas sabem o quanto é importante isso aqui para mim também. E, gente, é interessante a história da Karen, porque, assim, ela hoje trabalha com inclusão, inclusive no ambiente escolar, mas tudo isso começou muito antes. Eu costumo dizer, sabe, Karen, que filho é bênção na vida da gente. Sim. Eu tenho uma bênção e um milagre. Mas ele é tão justo e bom que ele nunca coloca no nosso caminho algo que a gente não possa lidar. Então, acho que ele já vinha te preparando para essa maravilha que é o Pedro na tua vida. Mas me conta, como foi essa tua gravidez? Você planejou? Então, meu marido diz que eu dei o golpe da barriga nele, né? Gente, para tudo que a gente vai contar verdades hoje. O golpe. Que, na verdade, desde quando a gente começou a ficar junto, namorar, e ele dizia muito assim para mim, eu não sei se eu quero ter filhos. Eu não sei se eu quero, né, ter filho. E então, a gente deixou rolar, noivamos, fomos morar juntos. E quando a gente inteirou 6 anos, eu tive também, como eu vi as outras mães comentando, algumas, né, a questão do policistos, ovários policísticos. E aí eu fui para uma médica fazer um tratamento para ver, né, se melhorava, porque era muita cólica, sangramento. Desculpa, você tinha quantos anos nessa época? Eu acho que eu estava com 25. Super nova, porque foi em janeiro eu fiz 25. E eu soube da gravidez em dezembro, final do ano. Mas você chegou a fazer tratamento para SOP para poder engravidar? Então, eu cheguei com a médica e disse, olha, doutora, eu sinto dores aqui, acolá, né? Algumas situações de mulher. E tem épocas que eu menstruo e tem épocas que não. E isso tá me incomodando por conta das acnes, o hormônio, aquela coisa toda. E aí a gente começou a tratar no sentido assim, da saúde. E aí, depois que eu voltei com ela, 6 meses após, ela disse que o meu útero estava limpíssimo. E que eu ia fazer uns exames de rotina. Tá bom. E numa dessas, naquela época, eles tinham a mania de nos tocar, né? O ginecologista. E aí ela me tocou.
E ela disse assim, nossa, você tá com útero de mulher grávida de gêmeos. Nossa! Fiz a ultrassom, a transvaginal, desculpa, e não deu nada. Só que eu já estava grávida e não deu. Uma loucura. Vou dizer pra você, a gente aqui desbloqueia medos. A médica fez o toque. Você fez uma transvaginal. Mulher, como é que tu descobriste que estava grávida? Então, aí isso foi em dezembro. Eu estava com 25 anos ainda, né? Porque eu faço em janeiro aniversário. Quando foi em janeiro, eu fui fazer um exame de sangue. E aí deu algumas coisas alteradas. Aí eu digo, sabe de uma coisa? Vou fazer logo beta. E fiz. Mas você suspeitava ou não? Não, não suspeitava. E por que você fez? Fala a verdade. A minha mãe, na verdade, né? Cara, vamos fazer pra tirar dúvida? Porque eu tomei remédio pra verme. E o meu verme vai fazer 8 anos. Mas foi tranquila a sua gravidez? Tranquilíssima. Até os 7 meses. Mas não teve nenhum tipo de intercorrência? Não. Eu tinha medo, né? Você fez algum tipo de... Eu tinha medo do bebê descer, do não sei... Porque a gente escuta. Deus. Porque, Luana, a gente escuta. Cuidado, né? Não faz certas coisas. Ah, porque a minha gravidez foi assim, a placenta abriu, não sei o que a gente Olha, eu achava que isso era coisa de grávida velha, porque não. eu engravidei com 41, né? Então, a minha mãe... eu tinha muitas neuroses que eu achava que era só por causa da idade. E então, grávida nova também fala, tem. Né? Falava muita coisa. Ela também já tinha uma idade. A minha mãe me teve com 38. Minha mãe me teve já numa gestação avançada. É, considerada tardia. É, hoje ela tá com 72. Então, assim, foi ótima, perfeita, maravilhosa. Aí nasce Pedro. O Pedro é lindo, inteligente, esperto, simpático. Tô encantada com o Pedro. Como foi a infância de Pedro? Maravilhosa. Você notou alguma coisa, né? Aí no início da infância? Até os 9 meses, não. 8 meses, não. Você acompanhava todos os marcos de desenvolvimento do bebê? Mas durante esse período, quando a gente ia ao pediatra, ele sempre dizia que ele estava assim, como se fosse com uma medidazinha que não chegava naquele marco da altura, do centímetro, do peso. Mas estava tudo bem, tudo normal, é normal. Cada criança se desenvolve, né, ali com o tempo. Tem umas que vão engordando um pouco mais velhos. E mãe de primeira viagem, né? E quando foi que você percebeu que tinha que prestar atenção e fazer alguma investigação? Foi a partir... Na verdade, foi com um ano e meio. Mas eu já venho com o coração de mãe a partir dos 9. Por quê? Porque, mãe de primeira viagem, eu via o Pedro muito irritado. Aí eu pensava, deve ser marco do desenvolvimento. Deve ser aquela parte que as mães falam... Dos saltos. E aí, quando o Pedro estava muito irritado, ele batia a cabeça no chão ou na geladeira, e aquilo me chamava atenção. E aí eu já começava a dizer que aquilo não era normal. Olha, a Camila Maiara, ela perguntou aqui, com quantos anos você percebeu que tinha algo diferente no desenvolvimento? Então, quer dizer, com meses, você já começou a ver que tinha algum comportamento, o chamado disfuncional. Sim, porque a gente fala muito assim, no TEA, né, no autismo. Autismo é uma palavra. Transtorno do espectro. É um espectro. Só que cada ser humano, cada pessoa que tem esse transtorno não é igual ao outro. Então, por exemplo, o Pedro, ele sempre acompanhou, sempre olhou, sempre acompanhou. Se eu colocasse o celular e eu fazia esses testes nele com 3 meses. E eu achei curioso porque, assim, quando ele chegou na gravação, uma figura. Ele entende tudo de ar-condicionado. E aí o foco dele. Eu percebi. E tanto que quando ele chegou, eu falei, eu vou devagar aqui para entender até onde ele permite, né? Porque a gente sabe que tem vários tipos de comportamentos diferenciados. Ele veio, eu perguntei, você topa me dar um beijo de oi aqui na minha bochecha? Ele veio e deu um beijo de oi. Ele é muito carinhoso. Conversou muito comigo. Nossa. Hoje, ele é... Assim, não que ele nunca tenha sido maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Mas a questão da socialização dele... Então, hoje, nem sempre foi assim. Não.
Então, vamos falar um pouco sobre essa questão de diagnóstico. Muita gente comentou aqui sobre a questão do diagnóstico. E teve um comentário em especial que eu achei bem curioso, que diz assim, olha, tem muitas crianças autistas, mas sem diagnóstico por causa da dificuldade do acesso à saúde pública e não tem condições financeiras de ir num particular. É muito difícil mesmo, principalmente para quem mora nas comunidades rurais. Sim. Quando você desconfiou, você buscou ajuda com quem? No plano, né? Foi no plano que eu fui. Mas pediatra, normal? Não. Ou já alguém especializado? Como a gente estava comentando aqui, você iniciou falando da minha formação, né? Eu já tenho a formação, já tenho 13 anos, né, de estrada, assim, formada, mas que eu conheço a área, vamos dizer, quase 15. Então, quando eu comecei a observar, a gente percebeu porque o Pedro não falava. O Pedro, com um ano e meio, já não falava. Ele então, balbuciava. Quer dizer, você começou com 9 meses, percebendo aquele comportamento da raiva que ele tinha. E aí, com 1 ano e meio... ele não falava. Ele só balbuciava. Eram essas duas características. Ele fazia ações, emitia ações. Então, pra mim, tinha algo diferente. Só que, assim, um segredinho aqui, tá? Mamães, que eu sei que vocês também passam aí na casa de vocês. A mamãe que percebeu, a mamãe que sentiu. Os julgamentos vieram, e muitos. Imagina. Mas isso não cabe a nós aqui, né? Mas eu quero dizer que você não está sozinha aí, tá certo? E isso me fortaleceu, para que eu tivesse cada vez mais certeza, que é o que eu tenho certeza que a Luana vai falar aqui, sobre o diagnóstico precoce. Olha, inclusive, a Crista Vila perguntou aqui, Luana, por que você se diz mãe atípica? Cris, é o seguinte, o que é considerado mãe atípica? Mãe de crianças que têm um desenvolvimento neuropsicológico, né? Que fala atípico, que não acompanha o que se entende como normal, como típico, como corriqueiro. No meu caso, meu filho tem TDAH. No caso da Karen, tem TEA, que hoje em dia tudo é muita sigla. Agora, muitas vezes também acontece de ter TEA e várias outras comorbidades. E ele tem. Como o TDAH, que tem TOD também, no caso do meu filho. Então, tem muitas situações que realmente demandam muito mais da mãe. E que muitas vezes essas situações não são compreendidas. Sim. Então, eu não gosto desse rótulo de atípica, porque eu acho que nós somos mães como todas as outras, mas com necessidades de focar de uma forma diferente no acompanhamento dos filhos, porque eu ouço com meu filho, ele não para quieto. Então, não adianta chegar e dizer que ele vai ficar às 4 horas da aula sentado, porque ele não vai ficar. Não vai. Aí eu ouço. Tá faltando uma mãe para esse menino, para botar limite nele. Limite, educação. Tá faltando educação para esse menino. É isso mesmo. O que você passou quando você começou a enveredar por esse caminho do diagnóstico do TEA? O Pedro, ele sempre foi muito cativante. Então, eu digo muito assim, antes da gente começar em qualquer lugar, a gente sempre explica. Vou dar um exemplo assim bem rápido e atual. O Pedro começou agora a fazer catequese na igreja, pré-catequese. Nós somos católicos, ele começou a pré-catequese com os pequenos. E aí, antes dele entrar, eu sempre tomo frente, né? Não que meu marido não goste ou não tome. Porque ele já me conhece. E aí ele sabe, então vai, né? E aí chamei as catequistas e já rezei o beabá. Não é que eu coloque medo, mas é que eu já preparo. É aí que eu digo que eu trabalho a inclusão do meu filho. Nós, no caso, né? Eu não coloco medo. E é isso que eu quero que os profissionais entendam. Né? Não só as mães entendam, porque eu sou profissional. E quando a mãe chega até mim e fala assim, professora, Karen, doutora, como eles me chamam, o meu filho é assim, assim, assim. Eu gosto de ouvir, eu gosto de acolher, que é algo que a gente não teve, meu esposo e eu. Nós não tivemos esse acolhimento. E olha que você trabalha na área, ou seja, cercada teoricamente de pessoas que poderiam comungar desse mesmo conhecimento. E aí, quando ele trocou de turma agora no meio do ano, eu já chamei o outro catequista e eu disse, vamos lá, o Pedro é assim, ele é desse jeito, ele tem pavor, trauma de estalinho e de balão. Então, por favor, se tiver alguma atividade, evitem. E se vocês quiserem fazer, podem fazer, mas me avisem que eu não levarei ele. E sabe o que aconteceu, Lu?
a nossa igreja, o grupo dos catequistas se juntaram e fizeram um arraial na rua da catequese para juntar dinheiro, que a gente está fazendo uma reforma lá na nossa área. E eles falaram que não iam vender estalinhos e nem ia ter balão. E eles avisaram a toda a comunidade. Gente, isso é inclusão. Isso é inclusão. Não tenham vergonha. Abram a boca e falem. Lutem pelos filhos de vocês. Agora, Karen, isso é muito natural até de ouvir de uma pessoa que tem esse conhecimento. Uhum. Mas, ainda assim, com todo esse conhecimento, quando efetivamente veio o diagnóstico, você teve aquele choque? Aquele momento inicial, de repente, de uma negação, parar para entender? Aconteceu isso? O choque foi interno. Porque eu já sabia. Mas eu queria ter certeza. Mas rolou uma negação ou não? Não é uma negação, mas foi assim, no sentido... Tá, eu sei o que é, eu sei o que está acontecendo, mas e agora, né? Por que eu digo e agora? Porque eu sou uma mãe muito ansiosa. E já me falaram que o Pedro era assim por conta de mim. Eu sou a culpada, né? Eu sou a culpada. Não grita com teu filho, porque ele vai gritar porque você está fazendo isso. É o espelho. Então, assim, eu tive depressão não por conta dessa situação, mas por não estar sabendo resolver meus conflitos. Como que foi dentro da tua casa, com a tua rede de apoio ali imediata? A minha rede de apoio, que é a minha mãe e a minha sogra, né? As duas. E aí eu tenho a extensão da família. Meu sogro, meus cunhados, meu irmão, minhas cunhadas. A princípio, eles já sabiam, porque a gente vinha falando... A gente é muito comunicativo, os dois. Tanto eu e o Alderlan, nós somos comunicativos. Então, a gente dizia assim, calma, que a gente vai ter a certeza. Quando a gente tiver a certeza, a gente afirma. E aí, a gente afirmou. E aí, a gente sempre fala assim, a gente não impôs. A gente foi falando aos poucos. Olha, apareceu esse comportamento no Pedro, a orientação foi essa dada. A gente já tinha uma noção, mas veio essa orientação. Então, assim, quando eu falo para você, e agora, é quando uma pessoa chegou comigo e disse assim, Karen, você é mãe. Você é mãe do Pedro. Você não é terapeuta do Pedro. Você não é professora do Pedro. E isso eu vim ouvindo há anos. E agora, o Pedro com 8 anos, é que caiu a ficha. Porque ele cresceu... Ele é entendido, né? Ele tem o suporte 1, mas por mais que tenha fechado agora aos 6, mas a gente vem ali desde 1 ano e meio fazendo todo esse suporte com ele, esse acompanhamento, o Pedro ele é muito evoluído. E ele me evolui a cada dia como mãe. E cara, agora que eu entendi, depois de eu dar vários gritos, eu já gritei muito com meu filho, já bati muito no meu filho. Porque é aquele famoso, quando a gente está na rua, não parece. Mas tu tem certeza que ele é autista? Não parece, menina. Tem certeza que ele tem TDAH? Gente, isso é muito importante da gente comentar, porque a gente sempre fala que o nosso podcast, ele é um espaço de acolhimento. A gente só não abre espaço para preconceito e para julgamento. Sim. Porque é muito lindo você entrar num perfil de Instagram, qualquer rede social, e ver aquela mãe mindfulness, paz, zen. Quem tem filhos com necessidades diferenciadas de atenção sabe que são 572 mil estratégias por dia. E para um ser humano que já se cobra, que já sofre a cobrança externa, tem hora que você não aguenta. Eu também, às vezes, passo por isso, que chega uma hora que eu tenho 1000 estratégias com o Vinícius. E tem hora que eu pelo amor de Deus... Aí depois eu vou pro meu quarto e falei, meu Deus, por que eu gritei assim? Mas tem hora que a gente não consegue se controlar, e não estou dizendo que é certo, mas eu estou dizendo que é real. Sim. E que a gente é pior. Por isso não, que a gente está tentando, de alguma forma, acertar. E aí eu te pergunto, como é que foi esse teu processo para conseguir fechar o diagnóstico? Porque o diagnóstico, de uma forma ou de outra, tem gente que diz assim, é só para chancelar. Não, porque ele vai te ensinar o caminho melhor para você lidar com seu filho. Isso mesmo. Mas que médicos você procurou? Porque você disse que não parece. E realmente, você conversa com o Pedro,
Ele não tem nenhuma estereotipia que diga, olha, é autista. Porque tem vários níveis, né? E aí, você passou alguma dificuldade nesse processo, nesse caminho médico para chegar no diagnóstico, de dizer, não, mãe, não tem nada aqui. Aí outra pessoa vir dizer, e você tem, meu Deus, eu acredito em quem? Aconteceu isso nesse teu processo? Não nesse sentido, né? Ele, como eu falei para você, com 1 ano e meio a gente percebeu. Aí, desse 1 ano e meio, a gente começou a investigação com 2 anos e 3 meses. Foi quando que eu achava que era o Terrible 2, tava demais. Eu digo, não, vamos passar mais um pouquinho e nada dele avançar na fala. E então, nós fomos direto com o otorrino. Começamos com o otorrino. Ele que sinalizou, então? E aí, o otorrino disse que tinha uma situação auditiva. Aí, por exemplo, tinha que fazer um exame, que era do A ao D, o dele deu D. Mas isso já era compatível com... Não tinha nada a ver. TEA. Tá. E aí, dali, ela disse, vamos para a fono. E na fono, nós fomos no particular, que foi o nosso anjo, a Carla. Maravilhosa, Carla Fernandes. E aí, nós ficamos 1 ano com ela. E ela já tinha me sinalizado o TEA. Então, a fono que ela sinalizou. tinha nos sinalizado, mas a gente só estava ali para tratar a questão da fala dele. Mesmo na época já sendo formado, tendo conhecimento, trabalhando com a inclusão, trabalhando com crianças, né, deficientes, PCD. E aí a gente trabalhou 1 ano com ela na fono e foi quando eu consegui levar ele para o plano. E foi quando, antes disso, na verdade, a gente passou por 5 neuros na cidade. E numa dessas situações, um dos neuros, eu estava sentada com ele no chão e o meu marido aqui conversando com o médico. E o Pedro não parava de gritar, não parava. E ele disse assim, ele olhou e disse assim, dá para fazer ele parar, por favor? Porque eu não consigo falar aqui com teu esposo. O médico? E aí o meu marido prontamente levantou, pegou o Pedro e disse assim, se você quiser, fique aí com ele, mas eu não fico mais. E ele foi embora. Saiu da sala. Fez certíssimo. Aí peguei, não demorei muito e também me retirei. Olha, essa questão do diagnóstico é muito séria. Inclusive, foi um dos pontos mais abordados aqui, olha. A Leisiane disse, meu filho tem 15 anos, estou tentando o diagnóstico, mas é caro e demorado. Você demorou quanto tempo até fechar o diagnóstico? Certinho, aos 6 anos, né? 6 Ele fechou aos 6 anos. Aí a Lidiane diz, passei por isso, meu filho foi diagnosticado com 10 anos. A Paloma diz, como diagnosticar quando o filho já tem 15 anos? Uns falam que tem, outros que não tem. Fica difícil. Imagina a situação. A gente tem muita gente comentando essa questão, né? Minha bebê, desde que nasceu, via alguma coisa diferente. Alexandra, tem que ver o que é esse alguma coisa diferente, mas se está te incomodando, busca especialista. Sim. Nós, por exemplo, como vimos que muita gente estava questionando esse aspecto do diagnóstico, nós procuramos uma psicóloga que trata muitos pacientes com TEA. A doutora Débora Medeiros, ela disse o seguinte: em crianças dentro do nível de suporte 2 e 3, os traços autísticos muitas vezes são mais severos. Já o diagnóstico tardio em jovens e adultos está mais atrelado ao nível de suporte 1. Onde as pessoas são mais funcionais, às vezes até sociáveis, mas, contudo, ainda estão dentro do espectro. Por isso, o diagnóstico acontece de forma tardia. É isso mesmo. E aí, o que acontece? O que aconteceu na época, né? A gente conseguiu, depois de passar por esses médicos, uma delas até disse assim para mim, que ele tinha que fazer uns exames de imagem. E nesse dia que a gente chegou para fazer o exame, ele tinha que estar dormindo, só que aqui na cidade não sedava na época, assim, né? Tinha todo um protocolo. Ele tinha quantos anos? Na época, eu acho que ele estava com 3 anos e meio, por aí. E aí, foi quando, nessas idas e vindas, eu já estava cansada, meu esposo também, a gente parou. Aí, a gente foi pro plano, e no plano, eu tentei marcar, mas nunca tinha vaga pro neuro. Aí, quando eu consegui a vaga, a moça disse assim, olha, eu tenho pro doutor tal dia, tal hora. Eu falei, é esse mesmo, pode marcar, não sei nem quem é. E ele fechou o diagnóstico. E esse, que é o doutor Ronaldo Rabelo, é o doutor anjo das mães, né? Eu digo muito assim.
E está com o Pedro até hoje. Foi ele que começou a investigação do Pedro. A princípio, fechamos o TDAH de primeira. E aí, ele foi bem cauteloso. Quando a gente fala na questão das perguntas, que as mães estão, né, comentando, realmente é difícil. Por que é difícil? Porque é difícil a gente encontrar um profissional. Então, e aqui não tem, é muito difícil. A gente tem a dificuldade, mesmo quando a gente está falando de plano de saúde, mesmo quando está falando de particular. Muito. Olha, eu tô nessa para conseguir uma neuropediatra para o meu filho. E mesmo pagando, porque pelo plano não tem, a gente já está exatamente nessa fase. E estamos esperando agora, ainda tem mais um mês pela frente para chegar a consulta. Eu sei como é. Porque, enfim, ele tem o diagnóstico, mas o que toda a equipe de terapia dele diz, tem que fazer, ele está crescendo, ele está mudando o comportamento, tem que fazer uma reavaliação. E aí... Que foi o que aconteceu com o Pedro. Aí o Pedro ficou todo ano com o médico, a gente é anual com ele. E aí, quando foi aos 6 anos, o doutor disse assim, agora nós vamos para uma neuropsicóloga. Doutora Daniele, que atendeu o Pedro, e a neuropsicóloga conseguiu fechar. Quando você fecha o diagnóstico, a vantagem é que você começa a entender alguns procedimentos que podem trazer essa qualidade de vida, podem trazer esse desenvolvimento que até então era muito atípico e a gente não entendia. A gente começa a tentar trazer para o mais próximo possível do que é atípico. E nesse processo entra a escola. E aqui, eu sei que você trabalha com isso, então fique à vontade para ir até o limite que você acha que é pertinente falar, mas enfim, eu vou perguntar mesmo, porque eu, Luana, que tenho um filho com TDAH, já ouvi quando eu troquei de escola, a professora dizer, mãe, é impossível trabalhar com ele porque ele não fica sentado. Uma criança com hiperatividade não vai ficar sentado e quietinho no mesmo lugar por 4, 5 horas. Não vai. Fato. Então, assim, isso é uma situação, mas tem inúmeras outras que muitas vezes ele ainda hoje leva a tarefa para casa porque naquele dia ele não consegue concentrar e não faz. E quando eu vou fazer tarefa com ele em casa e eu percebo que ele está desregulado, eu saio, pulo com ele, conto, aí volto. Aí ele dá uma reenergizada, faz. Daqui a pouco eu saio, faço outra coisa. E tem que ser. E aí, a gente recebeu uma mensagem, KV Online, disse o seguinte, não sei se é homem ou se é mulher, mas diz... Minha filha está no processo de descoberta da doença e a escola me sugeriu, até colocou entre aspas, transferir para outra. Você trabalha com isso. O Pedro sempre estudou numa escola em que você pudesse dar esse suporte ou não? Não. O Pedro começou numa creche com 1 ano. Eu digo muito assim, né? Hoje as mães que puderem escolher meio período ou o bebê ficar em casa, por enquanto, até dar a idade de ir para a escola, faça isso pelo seu filho. Não é que eu me arrependa, porque na época eu já tinha que voltar a trabalhar. Mas se eu tivesse outro filho hoje, eu não colocaria. Mesmo pela necessidade, eu tentaria alguém para me ajudar, né? E aí o Pedro começou com 1 ano e meio na creche. E aí, algumas situações, naquela época ele já era muito irritado e não tinha nem ainda o autismo, né? Vamos dizer assim, na mente da gente. Foi difícil, porque teve uma vez que a gente chegou lá, ele estava dentro da sala, só ele, com a professora, porque estava tendo um evento, alguma coisa lá, e aí parece que ele se assustou e eles ficaram dentro da sala, tipo, trancados. A gente ficou sabendo disso. Nossa! E aí, de lá, eu desesperada, fui atrás de uma outra pessoa e eu disse, eu preciso trazer meu filho pra cá. Meu filho tem 2 anos, já tava com 2 anos. Preciso trazer meu filho pra cá, urgente. Aceita ele, por favor. E aí, uma conhecida minha, ela disse, tá, Karen, pode trazer. E aí, ele ficou esse tempo na escola dessa minha amiga. Integral, o dia todo. Mas era uma escola que eu conhecia, era uma escola que eu estudei quando eu era criança. Mas ele tinha um suporte diferenciado já para as necessidades dele? Sim, acontecia algo diferente, elas me ligavam, elas diziam, olha, o Pedro não quis comer isso, que foi quando apareceu a seletividade alimentar. E aí a gente mandava, então dizia para ela, faz assim, faz desse jeito. Isso é importante até, eu fiz mas eu tenho que voltar e falar sobre isso.
Porque, às vezes, as pessoas acham que é frescura, mas existe seletividade alimentar, sim. E isso tem que ser observado e tratado com um especialista. Então, não é frescura. A gente tem que ter muito discernimento para entender o que é realmente uma necessidade de tratamento, que é diferenciada. E você, ainda bem, tem esse conhecimento, percebeu e começou a levar para o caminho correto. Aí tinha momentos, né, que aconteciam, assim, algumas coisas que a gente não gostava. E a gente comentava na escola, e a escola tentava acolher da melhor forma, para abraçar ali, para não perder o cliente e a amizade, porque também nós somos conhecidas. E a gente também tentava sempre dar o melhor suporte para a escola. Então, assim, foi bom. Só que eu tirei ele de lá porque eu fui trabalhar numa escola que, vamos dizer assim, dava um suporte bem maior para ele, de desenvolvimento. Né? E aí foi quando ele foi estudar lá onde eu trabalho. Mas você hoje consegue ser a mãe do Pedro e não a terapeuta, a psicóloga, a mediadora do Pedro? Esse ano eu posso dizer que sim. Agora, eu acho que de junho pra cá. Por isso que quando 2 meses. Eu vi o Pod, eu me apaixonei. E quando eu disse assim, eu quero ir lá, eu quero mostrar a minha história, a história da minha família, do meu filho, porque eu fui convidada para dar uma palestra no local, e aí eu fui, e aí a pessoa disse assim, Karen, eu quero que você venha aqui falar de você e da tua história, da história do teu filho, da tua família. Você topa? Eu digo, eu topo. E eu falei assim de uma forma tão leve, que saiu. Eu digo, meu Deus, o que será que eu falei mesmo? Que quando terminou as pessoas, nossa, que incrível. Ah, isso acontece lá em casa também. Aconteceu comigo, assim. Ah, mas aí, professora, para conseguir pelo público é mais difícil. Fato. E a gente sabe, eu tenho esse conhecimento. Porque pode ser que algumas mães falem assim, ai, mas parece assim, porque o filho dela é suporte 1 e tal. Mas ano passado eu fazia atendimento. Em 1 ano eu fiz atendimento com meu esposo, né? A gente tinha um consultório. E aí a gente acolhia muito essas famílias. E aí eram essas famílias que serviam de terapia para mim e para ele. Então, às vezes, em casa, a gente ficava assim, ai, meu Deus, ai, Alden, o Pedro isso, o Pedro aquilo, o Pedro não quer fazer, eu já não sei mais o que fazer, eu tô desesperada. Ontem foi um dia. Ontem eu tava, assim, muito... Não era ansiosa, era angustiada. E esse é um ponto que eu acho muito curioso, porque, assim, tu és profissional, mas eu sempre, quando eu faço a apresentação, eu lembro, principalmente mãe, porque tem hora que mesmo a técnica profissional que você sabe, parece que... Não adianta. Não adianta pra Santo gente, de casa né? não faz milagre. Isso aí, realmente, eu comprovei comigo. E quem é teu santo que faz milagre? Você procura a ajuda de alguém? Quem que te salva nesses momentos? Como eu falei pra você ainda há pouco, né? A minha rede de apoio. Quem é a minha rede de apoio? As pessoas que nos ajudam com o Pedro. Quem nos ajuda com o Pedro? Só as vovós? Não. Os tios, as tias, as terapeutas, o neuro, os professores, Então você corre pra eles. todas as pessoas que estão ao redor do nosso filho. Até a tia da limpeza da escola. Até a tia que faz a comida, o chá do nosso diretor. Mas eu te pergunto, naquela hora que você dá o desespero em casa, Eu saio mandando mensagem para todo mundo. é sério? Eu faço uma mensagem assim inteira. As terapeutas não vão deixar eu mentir. E digo, olá, queridas terapeutas. E faço um jornal e mando. Gente, tô precisando perturbar mais gente, porque tem hora que eu fico louca sozinha. E eu perturbo, Lu. Eu assim, já perguntaram, Karen, você tem diagnóstico? Eu não tenho diagnóstico. Mas eu posso ter um TDAH. Ah, você, mãe. Eu posso ter, ou eu posso ter uma questão emocional, né? Ou Você já de fez ansiedade. terapia? Já. Mas nunca fui diagnosticada. Nunca fui ao psiquiatra, na verdade, né? Aham. Que para nós é melhor o psiquiatra, que ele já fecha rápido. E aí nunca fui. Caramba, Mas gente, eu que tento história. me trabalhar dessa forma. E com um tempo curto, Que eu não tenho ido às história. terapias, né? Então eu digo que a minha terapia é o meu dia a dia. Olha, eu vou falar uma coisa pra você de casa. Aqui é uma terapia, sabe? Sim. E eu vou dizer, muitas pessoas que vêm aqui comentam isso e pra mim é uma grande terapia.
A gente procura fazer sempre uma conversa mais enxuta, porque eu preciso respeitar o seu tempo de casa. Porque eu, como mãe, eu fiz esse estudo antes, eu não conseguia, como mãe, aproveitar bem um conteúdo muito longo, porque o meu filho me demanda muito. E a gente tem aqui conseguido ser esse bálsamo para muitas mães. E é muito bom quando a gente tem um personagem como você, que não é um personagem, é uma realidade. E eu fico muito feliz de você hoje ter vindo com a gente para contar essa história. Sabe por quê? Porque você de casa, de repente, se reconheceu na história da Karen. Tomara que você, ouvindo a nossa conversa, tenha percebido alguma coisa que possa levar a uma investigação aprofundada sobre o seu filho. Que pode não ser nada, mas pode ser algo que você, descobrindo precocemente, consiga dar mais qualidade de vida, de desenvolvimento, de crescimento para o seu filho, em todos os aspectos. Então, o que a gente precisa é criar essa rede de solidariedade. E é por isso que também eu peço muito a você, quem nos acompanha sempre, segue a gente nas redes sociais, porque é uma chance de você participar com a gente. Lá tem os nossos e-mails também de produção. Você pode deixar comentário no próprio YouTube, porque a Karen veio assim, ela disse, eu quero contar a minha história. E olha que história legal que a gente trouxe para você hoje. Então faz isso também, se você acompanha a gente, vem contar a sua história, porque a gente precisa desse momento de mãe para mãe. Por isso que eu conto com você. @pod.derepentemãe. E no nosso YouTube, você aproveita para se inscrever e para ativar o sininho. Terça-feira sempre tem. Karen, estou muito feliz de te receber. Amor, obrigada. Muito obrigada. Eu quero já dizer para você que eu preciso de você em outros momentos aqui, porque eu estou percebendo que a gente precisa fazer um bate-papo de mais mães sobre escola. E eu quero muito poder contar com você também nesse papo sobre escola. Com certeza. Tá? Porque você tem muita coisa para contribuir. Mas parabéns, a sua família é linda. Eu tô simplesmente encantada pelo seu filho. Ai, e olha que ele não falava, hein? É um comunicador inato. A gente vai botar umas fotinhas aqui do Pedro pra você ver. Que lindeza. Então, parabéns pela tua trajetória e obrigada pela confiança por contar pra gente. Também. Estou muito emocionada, assim. Obrigada. Muito feliz, muito grata, porque isso faz a diferença. Obrigada. Totalmente. Obrigada. Tá bom. Gente, até a próxima semana pra gente ter esse momento de conforto, de bálsamo na correria, que é essa loucura da maternidade. Te espero na próxima terça. Obrigada. Obrigada, amor. Também. Foi ótimo.